Meus amados, a paz do Senhor, nós estamos estudando aí o primeiro trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2024. Estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. O comentarista é o pastor José Gonçalves. E estamos chegando aí na nona lição, nona lição. Olha só como o tempo está passando. Essa lição será ministrada dia 3 de março de 2024. Nona lição, batismo, a primeira ordenança da igreja. Batismo, a primeira ordenança da igreja. O texto áureo dessa lição está inserido no Evangelho de Jesus, que fora escrito por Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, que diz assim: Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz assim: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e, por isso, deve ser uma prática obedecida pela igreja. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 11. Essa lição ela vem com 3 objetivos. O primeiro objetivo dessa lição é pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo. O segundo objetivo da lição é explicar o símbolo e o propósito do batismo. E o terceiro e último ponto da lição, o terceiro e último objetivo, é esclarecer a fórmula e o método do batismo. A introdução, o comentarista ele coloca aqui na introdução: nesta lição, vamos estudar uma importante prática cristã, o batismo em águas. Veremos que o rito do batismo foi praticado por João Batista, Jesus Cristo e seus apóstolos, e posteriormente pelos cristãos da igreja primitiva. O batismo é uma prática, portanto, de grande importância para a igreja de Cristo. Contudo, como toda doutrina cristã, a prática do batismo também tem sofrido desvio ao longo da história, tanto no seu propósito quanto na sua forma de ser executado. Assim é necessário deixarmos a Bíblia falar, a fim de que o propósito correto para o qual foi instituída essa importante prática seja de fato e de verdade observado. A palavra-chave da lição é batismo. O batismo é um elemento de vital importância para a igreja cristã. Através do batismo, declaramos que estamos arrependidos diante de Deus, que aceitamos o seu projeto de vida e estamos felizes em fazer parte do seu corpo, a igreja. É importante destacarmos aqui que há pelo menos na Bíblia, pelo menos 9 tipos de batismos mencionados na Bíblia. O batismo de Moisés na nuvem e no mar, que muitos estudiosos até dividem esse batismo em 2, divide no batismo de Moisés e na nuvem e no mar, aí dá total de 10 batismos, mas é o mesmo batismo. Então, o batismo de Moisés na nuvem e no mar, 1 Coríntios 10, de 1 a 3. Segundo, o batismo de João, também chamado de batismo do arrependimento, em Lucas 3:3, Lucas 7:28, Atos 18:25. Terceiro, o batismo de Jesus, em Mateus 3:13 a 17. Quarto, o batismo do sofrimento, que é aquele com que Cristo foi batizado. Qualquer servo de Deus pode recebê-lo também. Marcos 10, 38, 39, Lucas 2:50. Quinto, o batismo pelo Espírito ou no corpo de Cristo. É totalmente espiritual esse batismo e acontece no momento
da convenção. E o batizador é o próprio Espírito Santo que emerge o homem ou a mulher no corpo de Cristo. Em João 16, 7 ao 11, Marcos 16, 15, 16, 1 Coríntios 12, 13. O batismo pelo Espírito Santo é para a salvação, pois o próprio Espírito emerge o candidato no corpo de Cristo. Vamos para o sexto batismo, é o batismo de hoje. Na atualidade, realizamos no rio de águas correntes, ou num tanque, ou numa piscina, na igreja ou fora da igreja, e é o batismo para quem já é arrependido. Olha só a diferença desse batismo. É para quem já é arrependido. Então, o batismo cristão apostólico, que é ministrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lá em Mateus 28, 19 e 20, Atos 2, 38, Atos 19, 5. O batismo em águas é uma confissão pública de que você já é um cristão genuinamente arrependido. O batismo em águas não é para a salvação, e sim para quem já é salvo em Cristo Jesus. Vamos para o sétimo batismo, é o batismo com ou no Espírito Santo, que é a mesma coisa. Tanto faz você fazer a pronúncia batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa. É um revestimento de poder. Deus cumpriu essa promessa em Atos 2, 1 a 4. E essa promessa também é para os dias atuais, para os dias de hoje. Vamos para o oitavo batismo, batismo com fogo. No contexto imediato, Lucas 3,17, ele tem a pá em sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3,12 também. O batismo com fogo é o batismo de punição. O batismo pelos mortos é uma heresia, é o nono batismo. É uma heresia muito difundida no tempo dos apóstolos, citada, mas não aprovada por Paulo. Paulo ele bateu forte aí contra essa heresia em 1 Coríntios 15, 29. Então estão aí pelo menos aí 9 tipos de batismo. Vamos para o primeiro ponto da lição. Pressupostos bíblicos doutrinários do batismo é o primeiro ponto da lição. Hoje, em nossos dias, o batismo tem sido um divisor de águas. Um ato litúrgico que deveria ser a simples expressão de uma declaração pública de fé genuína, acabou se tornando num objeto de discussão, divisão e preconceito no meio de muitos cristãos, devido à ênfase naquilo que é trivial, ou seja, importância alguma, sem importância alguma. Isto é a forma como o mesmo é realizado por muitas igrejas. Então, para a igreja cristã, o batismo substituiu na nova aliança em Cristo o sinal de pacto com Deus que a circuncisão representou no Antigo Testamento. Lá em Colossenses 2, 11 e 12 vai confirmar isso aí. Então, a comunidade cristã preferiu o batismo com a água em lugar da circuncisão por vários motivos. Dentre eles, podemos destacar: o uso da água fazia parte da tradição de purificação dos judeus. E uma vez que a igreja entendia que Cristo veio para nos purificar de todo pecado e injustiça, nada melhor do que o uso da água para inserção nesta nova realidade de vida e fé. Podemos ler aí Números 19, 9, Ezequiel 36, 25. Então, a circuncisão excluía a mulher, uma vez que a mesma era um sinal no órgão genital masculino. O batismo com água passou a incluí-la e colocá-la em termos de igualdade no reino de Deus. Então, a mulher e o homem, para Deus,
é a mesma coisa. Desce as águas batismais para publicamente declarar que já faz parte do corpo de Cristo. A circuncisão exigia o legalismo, a observância irrestrita da lei, como meio de salvação. A ênfase da circuncisão era a prática de obras para a justificação. Já o batismo com água exige simplesmente a fé, confiança na graça de Deus. Nele, os méritos humanos para a justificação são excluídos diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9. A circuncisão limitava, isso aqui eu estou fazendo um paralelo entre a circuncisão e o batismo. A circuncisão limitava o direito dos gentios. Pessoas fora da cultura judaica não poderia, a não ser que se tornasse prosélito. Então, em relação ao pacto com Deus, o batismo com água nivela a todos, deixando-os iguais e com o mesmo direito diante de Deus. Gálatas 3, 27 ao 29. Então, meus amados, no projeto do reino de Deus, não há lugar para legalismos, acepções de pessoas e exclusões. Todos têm o mesmo valor para Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Vamos para o primeiro tópico do primeiro ponto, o batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Então, aquele que tem o batismo como sacramento, que é uma tradição da Igreja Católica, e alguns segmentos também do protestantismo histórico, vem a praticar o batismo como um sacramento. Então, a palavra sacramento vem do latim sacramentum, significando um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nesse sentido, Agostinho de Hipona, dos anos 354, 430 depois de Cristo, bispo de Hipona, que introduziu esse desvio na igreja, entendia que o batismo como sacramento é um rito que transmite graça espiritual, independentemente da fé de quem o pratica. Esse entendimento teológico, doutrinário, define um sacramento como sendo um sinal visível de uma graça invisível. Isso aí é uma doutrina herética, é algo errado, é uma forma errada de pensar. Então, dessa forma, na visão de algumas tradições cristãs, o batismo torna-se necessário para a salvação, e não é. O batismo já é para quem está salvo, não para a salvação. Então, o batismo ele não é um sacramento, que o segundo tópico aqui vai falar. O batismo não é um sacramento, mas sim uma ordenança de Cristo. O ensino bíblico concerne ao batismo, que é ele uma ordenança e não um sacramento. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Então não há, portanto, no batismo um poder mágico capaz de transmitir graça para salvar aquele que desce as águas batismais. Não, senhores. Porque quando ele desce as águas batismais, ele está publicamente proclamando que ele já é um membro do corpo de Cristo. Então o ensino bíblico é que o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça e não a quem quer obter alguma graça através do batismo. Vamos para o terceiro tópico. O batismo deve ser administrado aos adultos. Isso aqui é muito importante frisarmos. O batismo ele deve ser efetuado em pessoas adultas, pessoas que já sabem o que é certo e o que é errado. Então, o mesmo Agostinho de Hipona também, que entendia que o batismo como um sacramento, defendeu também que os bebês, por haverem nascido com o pecado original, precisavam ser batizados para serem salvos. São ensinamentos heréticos, são antibíblicos esses ensinamentos. Então, nesse caso, o batismo deveria ser administrado a eles para anular
o pecado original. Evidentemente que esse entendimento do bispo de Hipona está contra o ensino de Cristo, que afirmou que as crianças fazem parte do reino de Deus. Jesus, porém, disse em Mateus 19,14: deixai os pequeninos, não os estorveis de vir a mim, não impeças de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então a criança ele não precisa descer as águas batismais. A criança ele tem que ser apresentado a Deus. Faz uma oração e apresenta aquela criança a Deus, mas não batiza, não joga água na cabeça, não joga dentro da água, que é antibíblico. Então, logo, não há vestígio no Novo Testamento de crianças sendo batizadas, pois no nosso Senhor disse que o batismo deveria ser administrado a quem cresce. Mateus 16,16. Marcos 16,16. Então, uma criança que ainda não chegou à idade da razão não tem maturidade para crer e fazer escolhas. Então, a criança não pode ser batizada, mas sim apresentada ao Senhor quando bebezinho. A sínopse aqui do primeiro ponto diz: o batismo em águas é uma ordenança que deve ser ministrada apenas aos adultos, que sabem que é o que é certo e o que é errado. Vamos para o segundo ponto da lição: o símbolo e o propósito do batismo. Símbolo do batismo, identificação com Cristo. Então, amados, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo, por meio de sua morte, sepultamento e ressurreição. Essa verdade é afirmada pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, aos cristãos lá em Roma, na cidade de Roma, que estavam em Roma, os cristãos de Roma, lá em Romanos 6, 3 e 5. Dessa forma, o apóstolo mostra que o ato de emergir da água onde havia sido submerso retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Então, essa mesma verdade é afirmada na carta aos Colossenses: sepultados com ele no batismo, nele também, ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso simboliza que o cristão, quando ele desce as águas batismais, ele já morreu para a velha vida e ele já viveu para a nova vida em Cristo, e ele está comprovando publicamente que isso já aconteceu. Vamos para o propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. Então, no contexto da Bíblia, o batismo é uma pública profissão de fé. Isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo Jesus. Quem se candidata ao batismo deve estar convicto e consciente da fé que abraçou. Não há território neutro, ele tem que realmente estar consciente daquilo que ele está fazendo. Enfim, o batismo é para pessoas salvas, convertidas, que estão dispostas a seguir a Jesus. O terceiro tópico: não há espaço para indecisão. Somente cristãos indecisos rejeitam ser batizados. Às vezes isso acontece por ignorância ao sentido do ato. Então, vamos descer as águas batizadas. Não estou preparado para ser batizado. Então, essa pessoa, ele ainda não é um servo de Deus, porque todo servo de Deus, ele está preparado para descer as águas batismais, porque ele já é membro do corpo de Cristo. Então, isso aí, a pessoa que nega é uma pessoa que ainda não teve um encontro com o Senhor. Vamos para a sínopse do segundo ponto. Batismo em águas simboliza uma identificação com Cristo e o testemunho público da sua fé. Vamos fechar a lição, terceiro e último ponto. A fórmula e o método do batismo. Fórmula
trinitária do batismo. Durante a grande comissão, Jesus orientou seus discípulos, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula trinitária do batismo cristão, isso porque esse texto cita o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas, com uma só essência. Então, no rito do batismo, portanto, a orientação de Jesus precisa ser seguida pela invocação do nome do Pai, do nome do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos para o segundo tópico do terceiro ponto, uma fórmula herética do batismo. Uma forma herética do batismo. Nem todos os grupos dentro da tradição cristã segue a fórmula trinitariana. Há grupos que seguem um rito e um tipo diferente de doutrina modelista. Um exemplo é o unicismo. O unicismo, esse grupo batiza seus membros somente em nome de Jesus. O suporte bíblico dele é buscado e baseado em alguns textos do livro de Atos, onde supostamente se negaria a prática trinitariana, em Atos 2:38 e Atos 9:5. Então, convém dizer que esses textos não negam a fórmula trinitariana, nem tampouco negam a Trindade. Na verdade, o que é dito é que o batismo era feito na autoridade do nome de Jesus. Vamos para o terceiro tópico, imersão. O método bíblico para o batismo é imersão, é emergir. Convém dizer que não há vestígios da prática do batismo por aspersão, jogar água na cabeça, não. Tem que ser emergido. Esse tipo de batismo se caracteriza por aspersão de água sobre o candidato. Entretanto, o contexto do Novo Testamento mostra claramente que o batismo bíblico deve ser por imersão. A palavra grega batizo, minha língua é enrolada, às vezes fica enrolando, possui o sentido de mergulho e submergir tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Então, vários textos bíblicos mostram aí a prática correta desse batismo, que é por imersão. Vamos para o síntese do terceiro ponto, a fórmula trinitária do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a forma correta. Concluindo, meu amado, procuramos abordar as questões relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos também que, embora não tenha atribuição de salvação, quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser observada e também levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos pública a nossa profissão de fé. Deus abençoe.